Olá pessoal, aqui é o professor Wilson Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma aula de Química e a gente vai dar continuidade aqui na segunda parte falando sobre a polaridade das moléculas. Na primeira parte da aula a gente falou sobre a polaridade das ligações, nessa aula aqui específica a gente vai agora falar da polaridade das moléculas. Nesse caso aqui a gente vai ter que analisar não mais só as ligações separadamente, a gente vai ter que analisar todas as ligações da molécula e fazer um julgamento, né, verificando a molécula como um todo, se a molécula como um todo, se ela vai ser polar ou apolar, ou seja, se ela vai ter polos positivos ou negativos ou não, tá? Então agora eu não vou mais analisar as ligações separadamente, eu vou ter que analisar a molécula como um todo. Então a gente vai dividir assim em duas partes. Nessa primeira parte aqui, a gente vai falar só das moléculas diatômicas, ou seja, moléculas formadas por dois átomos, quais os procedimentos que eu uso para verificar se a molécula é polar ou apolar, e depois a gente vai estender para as moléculas maiores, são moléculas formadas por mais átomos, como faz para verificar se a molécula é polar ou apolar. Então, primeiro, se a molécula for formada por dois átomos, seja diatômicas, você vai ter que analisar o seguinte: se os átomos forem iguais, a molécula é apolar. Se os átomos forem diferentes, a molécula é polar. Então, basta verificar isso. Então, por exemplo, é o seguinte, ó, nós temos aqui o HCl. O HCl é uma molécula formada por dois átomos, hidrogênio e cloro. Como esses átomos são diferentes, então essa molécula, com certeza, vai ser uma molécula polar. Vai ter um polozinho negativo, que no caso vai ficar aqui do lado do cloro, e um polozinho positivo, que vai ficar aqui do lado do hidrogênio. Simples assim, tá? Outro exemplo, HF. HF, molécula formada por dois átomos. Como são dois átomos diferentes, a molécula vai ser polar. Vai ter um polo negativo que vai ficar aqui do lado do flúor e um polo positivo que vai ficar aqui do lado do hidrogênio. Então não esqueça disso. Outro, o HCl a gente já viu, né? Então, repetindo, se os átomos forem diferentes e a molécula é formada só por dois átomos, a molécula vai ser polar. Vai ter um polo positivo e um polo negativo. Agora, se esses átomos forem iguais, a molécula vai ser apolar, tá bom? Molécula vai ser apolar. Exemplo, Cl2. Molécula vai ser apolar porque são dois átomos iguais, tá? Então, se os átomos forem iguais, a molécula vai ser apolar, tá? H2, novamente, dois átomos iguais, molécula é apolar. F2, dois átomos iguais, a molécula é apolar, tá bom? Então, só repetindo para ficar bem entendido, coloque isso na sua cabeça. Se você olhou para a molécula e a molécula é formada só por dois átomos, vê se esses átomos são iguais ou são diferentes. Se forem iguais, molécula é apolar, não vai ter polos. Se eles forem diferentes, a molécula vai ser polar, vai ter o polo positivo e o polo negativo. E quando for moléculas maiores, são moléculas poliatômicas, como é que eu tenho que fazer? Para moléculas que são formadas de três átomos e diante, eu vou ter que analisar o seguinte: todas as ligações que tem na molécula e o momento vetor resultante tem que ser igual a zero. Ou seja, nessas moléculas maiores, a gente vai ter várias forças atuando, porque são mais átomos, então um puxa para um lado, um puxa para o outro atrai para o outro lado. A gente vai ter que analisar tudo. Se no final essas forças que estejam atuando for igual a zero, ou seja, for nula, então a molécula vai ser apolar, não vai aparecer nem polo positivo nem polo negativo. Olha só, nós temos aqui o CO2, que é o gás carbônico. Então aqui nós temos a ligação dupla entre carbono e oxigênio, e aqui nós temos outra ligação dupla entre carbono e oxigênio. Nessa ligação aqui, esse oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, então ele atrai os elétrons para próximo dele, está puxando os elétrons. Nessa outra ligação dupla aqui, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, então ele está atraindo os elétrons também para próximo dele. Só que você percebe que aqui são dois átomos iguais que estão ao redor do carbono. Então, a mesma força que esse oxigênio faz para cá
para a direita, puxando os elétrons, é a mesma força que esse oxigênio faz para a esquerda puxando os elétrons. Então, digamos que imagine um cabo de guerra, de uma corda, duas pessoas puxando a corda, né? Se as duas pessoas estão puxando com a mesma força, não vai sair do canto, não vai sair do lugar. Então aqui se eu tenho um átomo puxando para cá com a intensidade e outro átomo puxando para cá com a mesma intensidade, os elétrons não vão sair do lugar. Se os elétrons não saem do lugar, não vai aparecer os polos positivos e negativos. Então essas forças aqui, elas se anulam. Se você lembrar da física de vetores, aqui eu tenho dois vetores que têm a mesma intensidade, o mesmo módulo, né? Só que estão em sentidos opostos, então a gente se cancela, uma força anula a outra, porque a força que esse faz, esse também faz, então eles se anulam. Então nesse caso, a molécula vai ser apolar. A molécula como um todo não vai aparecer polos, por quê? Porque eu tenho dois átomos iguais aqui ao redor, a mesma força que um faz, o outro também faz, puxando os elétrons, então eles não vão se deslocar. Se eles não se deslocam, nem para um lado nem para o outro, não vai ter aparição de polos, tá? Outro exemplo que nós temos aqui, ó, o boro, tá? Aí nós temos um flu, outro flu e outro flu. Então, esse flu, como ele é mais eletronegativo, porque todo mundo é óbvio, ele vai puxar os elétrons para ele, esse aqui está puxando os elétrons para ele, e esse aqui também está puxando os elétrons para cá. Só que como são três átomos iguais, ó, flu, flu e flu, todos estão puxando com a mesma força. Então não vai ter deslocamento, essas forças vão se anular. Porque um está puxando para cima, um está puxando para a direita, outro está puxando para a esquerda, mas a força é a mesma, aí não vai ter por que os elétrons se deslocarem. Se os elétrons não se deslocam, então a molécula é apolar. Tá bom? Outro exemplo, nós temos aqui um carbono no meio, aí cloro, cloro, cloro e cloro. Nessa ligaçãozinha aqui, em cada ligação, o cloro ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, esse cloro puxa os elétrons para cá, esse puxa para cá, esse puxa para cá e esse puxa para cá. Só que como são quatro átomos iguais, a força que os quatro fazem é exatamente a mesma. Então, essas forças vão se anular, porque são quatro forças que têm a mesma intensidade. Um puxa para cima, um para a direita, um para a esquerda, um para baixo. Mas é exatamente a mesma força, os elétrons não se deslocam. Como os elétrons não se deslocam, não vai aparecer polos. Se não vai aparecer polos, então a molécula é apolar. Tá ok? Mas, professor, vai ficar muito difícil, eu sempre tenho que analisar para onde é que está puxando. Não, olha só, preste atenção. Eu vou lhe dar uma dica para você ver se a molécula é apolar ou não. Qual é a dica? Para verificar. Anota isso aqui, é importante, ó. Importantíssimo. Tá? Para verificar se a molécula é apolar, ela tem que obedecer duas características. Tem duas coisas que ela tem que obedecer para ela poder ser classificada como apolar. Primeiro, os átomos ligantes em torno do átomo central devem ser iguais. Essa é a primeira coisa. Olha para cá. Aqui nós temos o átomo central, que é o carbono. Quem está ao redor dele é todo mundo igual, ó, oxigênio e oxigênio. No segundo exemplo, nós temos o boro no meio, que é o átomo central. Esse é o átomo central, o boro. Aí quem está ao redor dele é tudo igual, ó. Flu, flu, flu. Todo mundo igual. No terceiro exemplo, nós temos o átomo central, que é o que fica no meio, é o carbono. Quem está ao redor dele é tudo igual, ó. Cloro, 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 cloro. Então, essa é a primeira característica. Os átomos ligantes em torno do átomo central devem ser iguais. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, não apresentar pares de elétrons disponíveis no átomo central. Então, esse átomo central, quando você fizer a estrutura de Lewis, que é colocar os pontinhos, não pode sobrar elétron nesse átomo central, tá bom? Não pode. Aqui não sobrou, aqui não sobrou, e aqui também não sobrou, que são aqueles pontinhos que ficam em cima. Aqui não sobrou, tem uma geometria linear, aqui não sobrou, tem uma geometria trigonal, e aqui não sobrou, nós temos uma geometria tetraédrica. Então, para a molécula ser apolar, ela tem que obedecer essas duas características. Primeiro, os átomos que estão em torno do átomo central devem ser iguais. Segundo, não pode sobrar elétron no átomo central. Pronto. São essas duas coisas. Olhou para a molécula, verificou que ela obedece essas duas regras, então você já pode marcar que a molécula é apolar. Repetindo,
Os átomos que estão em torno do átomo central devem ser iguais, tá bom? Segundo, não pode sobrar elétron no átomo central. A molécula obedeceu essas duas regras, então a molécula vai ser apolar, ok? Continuando. Professor, caso não obedeça nenhuma dessas regras, ou pelo menos uma dessas regras, não obedeça essas regras, o que vai acontecer? Se a molécula não obedecer, deixar de obedecer pelo menos uma dessas duas regras, qual é? Todos os átomos ao redor do átomo central devem ser todos iguais e não pode sobrar elétron no átomo central. Se a molécula não obedecer essas duas regras, ou pelo menos deixar de obedecer uma, ela já deixa de ser uma molécula apolar e já passa a ser uma molécula polar. No caso aqui, ó, a água. A molécula de água, olha para cá. Aqui nós temos o átomo central, que é o oxigênio, e nós temos ao redor da água hidrogênio. Então são átomos iguais. Se são átomos iguais, obedece àquela primeira regrinha. Só que quando você faz a estrutura de Lewis para a molécula de água, você percebe que sobra ó, aqui em cima ó, 2 pares de elétrons. Se sobra 2 pares de elétrons, isso quer dizer que aqui tem um excesso de elétron aqui em cima. Como eu tenho um excesso de elétron aqui em cima, aqui eu vou ter uma região carregada negativamente. E aqui embaixo, uma região carregada positivamente. Certo? Então, perceba o seguinte, ó, obedeceu à primeira regra, que é os átomos ao redor do átomo central devem ser igual. É, hidrogênio e hidrogênio. Só que está sobrando elétron no átomo central, não pode. Como está sobrando elétron no átomo central, a molécula de água é uma molécula polar. Tá bom? Outro exemplo nós temos aqui, ó, NH3. Olha só, o átomo central é o N. Quem está ao redor dele é igual? É, ó, H, H, H. Ô, beleza, é todo mundo igual. Só que você vai verificar a segunda regra. Você percebe que está sobrando um par de elétron aqui em cima. Como está sobrando um par de elétron aqui em cima, aqui eu tenho um excesso de elétron. Então aqui eu vou ter uma região negativa. E aqui embaixo uma região positiva. Então a molécula já passa a ser polar. Tá certo? Nesse terceiro caso, o que a gente percebe? Ó, o átomo central está aqui. Então nós temos ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Opa, mas nós temos o cloro aqui. Então perceba que nem todo mundo é igual. Ó. 1, 2, 3 são iguais, mas tem um diferente. O cloro ele é muito mais forte do que os outros que estão aqui embaixo. Então quer dizer que o cloro ele vai arrastar os elétrons para próximo dele. Então aqui em cima vai ficar uma região carregada negativamente e aqui embaixo vai ficar uma região carregada positivamente, tá? Então lembre-se, sobrou elétron no átomo central ou tem algum átomo diferente ao redor do átomo central, então nós temos uma molécula polar. Tá aqui, ó. Sobrou elétron no átomo central, polar. Não sobrou, mas tem átomos diferentes ao redor do átomo central, então a molécula também vai ser polar. Então tá aqui, ó. Conclusão. Para verificar se uma molécula é polar, devemos considerar o quê? Os átomos ligantes em torno do átomo central não devem ser todos iguais, ou seja, tem que ter pelo menos um diferente. Se tiver um diferente, a molécula já é polar. Ou, se forem iguais, deve apresentar par de elétrons disponíveis no átomo central, tá bom? Então, sobrou elétron no átomo central, tá bom? No átomo central, sobrou elétron, a molécula é polar. Ou, tem um átomo diferente dos demais ao redor do átomo central, como está aqui no exemplo 3, a molécula também vai ser polar. Caso não sobre elétron e todo mundo que está ao redor do átomo central seja igual, a molécula é apolar. Ok, pessoal? Então, vamos fazer aqui um exemplo para ver se ficou claro. Aqui, antes do exemplo, é só um videozinho para comprovar que a molécula de água é uma molécula realmente polar. Ela tem polos positivos e negativos. O que nós temos aqui, ó? Nós temos um pequeno filete de água aqui e ele está sendo atraído por esse balão. Ó. Perceba quando o rapaz ele aproxima o balão do filete de água, meio que a água seja atraída pelo balão. Eles se atraem.
Possivelmente esse balão aqui ele está eletrizado, positivo ou negativamente, tá? Como a água é uma molécula polar, ela tem uma parte positiva, uma parte negativa, então isso quer dizer que, por exemplo, se esse balão estiver carregado positivamente, a parte negativa da água está sendo atraída pelo balão. Ou, se esse balão estiver carregado negativamente, então a parte positiva da água está sendo atraída pelo balão, por isso que elas têm essa curva. Então, esse exemplo é bem prático, você pode fazer em casa, e comprova que a molécula de água é realmente polar, como a gente já viu. Ou seja, ela tem uma parte que é positiva e uma parte negativa. Tá bom? Vamos ver esse exemplo. Ó. Qual dentre as moléculas abaixo é polar? Então, tem que eu tenho a letra A, B, C, D e E. Então, qual dessas aqui representa uma molécula apolar? Apolar. Tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. No primeiro exemplo do slide, tá falando da água, a H2O. Ele quer saber qual dentre as moléculas abaixo é apolar. Aí dá uma sequência, né? Tem A, B, C, D e E. Primeira coisa, nesse caso, a gente vai ter que montar a estrutura, porque aqui tem 3 átomos, e a gente vai seguir aquelas regras. Depois que montar a estrutura, para ser apolar, não pode sobrar elétron no átomo central, e os ligantes ao redor do átomo central devem ser todos iguais. Então, por isso, sempre começa pela distribuição eletrônica. No caso do hidrogênio, o número atômico dele é 1, fica 1s1. O oxigênio, o número atômico dele é 8, fica 1s2, 2s2, 2p4. Pronto. Agora, vamos descobrir quantos elétrons cada um tem na última camada. O oxigênio, ele tem 2 camadas, então ele tem 6 elétrons somando no total. O hidrogênio só tem 1. O que vai fazer? Como aqui eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, e o oxigênio está precisando de mais elétrons para completar o seu octeto, ele fica no meio. Aí eu vou colocar um H de um lado, um H do outro. Ao redor do oxigênio eu vou colocar os 6 elétrons que ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no hidrogênio vou colocar o elétronzinho que ele tem. 1, 1. Aí vai compartilhando. Compartilha esse par. Compartilha esse par. Cada hidrogênio ficou com 2, o oxigênio ficou com 8. Só que, perceba que aqui sobrou elétrons. Como sobrou elétrons, então eu posso dizer que aqui vai ter um excesso de elétrons. Como tem um excesso de elétrons, vai ficar uma carga negativa aqui em cima. E aqui embaixo, como vai ter falta de elétrons, vai ter uma carga positiva. Então a molécula de água é uma molécula polar. Certo? Então a resposta não pode ser a letra A, porque ele quer saber na questão qual daquelas é apolar. Pegando a letra B, nós temos o HCl. O HCl é formado só por 2 átomos. Quando eu tenho uma molécula diatômica formada por 2 átomos, o que eu tenho que observar? Se esses átomos são iguais ou diferentes. Se eles forem iguais, a molécula vai ser apolar. Se eles forem diferentes, a molécula vai ser polar. Nesse caso aqui, HCl. Como os átomos são diferentes, essa molécula também vai ser polar. Certo? Na letra C, BCl3. Outra vez, nós temos aqui uma molécula poliatômica, né? BCl3, são mais átomos. Então, o que a gente tem que fazer? Distribuição eletrônica primeiro. Do boro, o número atômico dele é 5. Do cloro, o número atômico 17. Fazendo aqui fica 1s2, 2s2, 2p1. Do cloro fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, totalizando 17. Depois, vamos montar aqui a estrutura. Primeiro fica o boro,
no meio, coloca um cloro de um lado, cloro do outro, cloro do outro. Ok? No boro, ele só tem aqui, ó, 3 elétrons na última camada, então eu coloco 1, 2, 3. E o cloro, como a gente está vendo aqui, ó, tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então compartilha esse par, compartilha esse par, compartilha esse. Perceba que todos os cloros aqui ficaram com 8 elétrons na última camada, mas o boro ficou com 6. Aí você tem que lembrar que o boro ele é uma exceção, ele fica estável com 6 elétrons. Então vamos analisar. Ó. Sobrou elétron no átomo central? Percebe que não sobrou. Quem está ao redor do átomo central são todos iguais? São cloro, cloro, cloro. Então nesse caso aqui, essa molécula é uma molécula apolar. Por que ela é apolar? Porque não sobrou elétron no átomo central e quem está ao redor do átomo central, os 3 aqui são iguais. Então, galera, essa foi a resolução da letra A, B e C. A gente já sabe qual é a resposta correta, porque a questão quer saber qual é aquela molécula que é apolar, então no caso é o PCl3, mas vamos fazer as outras só para a gente ver como realmente ficaria. Tá? Então, gente, vamos lá. A gente já vai fazer aqui a letra D, né? Já sabe, fizemos as outras, já sabe que a resposta é a letra... a gente viu aqui no caso foi a letra C, que é a polar. Vamos fazer as outras só para a gente ver como é que é. Aqui eu tenho CHCl3, no caso são 3, 4, 5 átomos. Fiz a distribuição de todos, como está aí. Do carbono é um S2, S2, SP2, totalizando 6. Do hidrogênio um S1, do cloro, está aí terminando em 3P5. Para começar a montar a estrutura, tem que saber que vai ficar no meio. Então eu tenho 3 hidrogênios, um cloro e um carbono. Quem fica no meio? Sempre aquele que está precisando de mais elétrons para completar o octeto. O carbono, como ele tem 4, está precisando de mais 4. O hidrogênio está precisando de 1, porque ele só tem 1. E o cloro está precisando de 1, porque ele tem 7. Então quem vai ficar no meio aqui da nossa estrutura, ó, é o carbono. E aí eu vou colocar ao redor dele 3 hidrogênios. 1, 2, 3 e 1 cloro. Vamos colocar os elétrons. Carbono tem 4. 1, 2, 3, 4. O cloro tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada hidrogênio tem 1. 1 e 1. Vamos compartilhar os pares. Compartilha esse. Compartilha esse. Esse e esse. Então, ó, você percebe que não sobrou elétron no átomo central, uma coisa boa. Só que nem todos que estão ao redor do carbono é igual. Ó. Tem 3 hidrogênios, mas tem um cloro. O cloro, como ele é muito eletronegativo em relação aos outros, ele vai arrastar os elétrons para ele. Então aqui vai ficar a carga negativa perto do cloro e essa região aqui dos carbonos e hidrogênio vai ficar positiva. Então essa molécula aqui é uma molécula polar. Por que ela é polar? Porque nem todos que estão ao redor do átomo central são iguais. Eu tenho 3 átomos iguais e um diferente, apesar de não ter sobrado elétron no átomo central, ok? Na letra E nós temos o NH3. Então aqui nós temos o nitrogênio, que é totalizando, eu errei bem aqui, que é 3, só ajeitar aqui, pronto, 7 elétrons, e um S1. Então quem fica no meio? O N, né? Que está precisando de mais. Então coloca um N no meio, ao redor dele coloca um H, outro H, 3. O N você percebe que tem 5 elétrons. Então 1, 2, 3, 4, 5. E o H só tem um elétrozinho. 1. Vai compartilhando os pares. Compartilha esse, compartilha esse, compartilha esse. Olha só, todo mundo ficou com 8, no caso o N. Cada H ficou com 2, fechou para todo mundo. Só que você percebe que sobrou um par de elétrons no átomo central. Como sobrou um par de elétrons no átomo central, essa molécula aqui também é uma molécula polar.
vai ficar uma carga negativa aqui em cima, e nessa parte de baixo uma carga positiva. Então, a resposta correta desse primeiro exemplo é a letra C. O único que é apolar é o BCl3. Por quê? Porque não sobrou elétron no átomo central e quem está ao redor do átomo central são todos iguais, cloro, cloro e cloro. Então, pessoal, a gente já viu aqui a resposta correta para esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo que a gente resolveu, né? É a letra C. É a única molécula dentre essas 5 que é a molécula apolar. Porque não sobrou elétron no átomo central e quem está ao redor do átomo central são todos iguais, tá? Então, chegamos aqui ao fim da nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.